Galera, no segundo vídeo do Canto Rubro-Negro aqui desta sexta-feira, meio-dia, eu vou falar a minha opinião do que eu acho sobre o trabalho de Léo Condé. É bem verdade que se você acompanha o Canto, acompanha as análises, você já sabe o que é que eu vou falar. Mas como sempre tem muita gente me perguntando, às vezes muita gente me cobrando, eu resolvi fazer um resumo de tudo que foi dito, de tudo que foi analisado, de tudo que a gente falou aqui ao longo da competição. Então eu peço o seu like, se inscreva aqui no Canto, porque aqui vai ser um vídeo corrido, eu vou falar basicamente a minha opinião sobre tudo que está acontecendo, pontos positivos, negativos, e como eu vejo a situação hoje, tá? Então mais uma vez eu peço o seu like, se inscreva aqui no Canto, espalhe pra galera. Tem tempo que eu não faço um vídeo opinativo, né? Às vezes a gente busca tanta notícia, tem análise, não sei o que, mas falta um pouco aqui, na minha opinião de fato. Vamos lá. Primeiro, o Léo Condé tem seus méritos, tá? Léo de fato resgatou um grupo que não vinha bem. Nossa perspectiva ao final do primeiro trimestre, e eu falei isso aqui e continuo repetindo abertamente, era a perspectiva de fazer 45 pontos. Eu não escondo de ninguém, respeito quem falava que não quer brigar para subir, mas eu friamente não acreditava nisso. Esse é o primeiro ponto. Então sim, é claro que o trabalho de Léo Condé tem méritos, porque ele mesmo acabou elevando a expectativa do próprio trabalho. Hoje a gente está irritado porque o Vitória está em quinto, podendo ganhar domingo e voltar para o G4, porque a gente ficou muito tempo na liderança e porque a gente só ficou 2 rodadas até aqui fora do G4. De fato, é uma expectativa criada pelo trabalho positivo, até determinado ponto positivo, da comissão. Se você pega o primeiro trimestre e pega agora, sim, é um trabalho positivo. Outro ponto positivo do trabalho de Condé, pelo menos do que eu ouço falar e do que eu procuro ver também nos bastidores, é que ele é um cara muito bom de grupo. Trellis falou isso no Canto Cast e outras pessoas também vão falando que ele tem uma gestão de grupo boa. Isso é importante de fato para subir. Ninguém sobe sem um treinador que pelo menos entenda como se gere o grupo que ele tem na mão. É mais o ponto positivo aí de Léo Condé. De fato, a gente tem que dar a César o que é de César. Ele aumentou a própria expectativa por conta do bom trabalho dele, ele tem uma boa gestão de grupo de fato, e ele recuperou alguns atletas, vamos assim dizer. E aqui fica até um pouco de crítica com relação à direção, de fato, porque se você observar, os 2 melhores, dos 3 melhores, na verdade, jogadores do Vitória na Série B, 2 já estavam, que eram Arcanjo e Osvaldo e Wagner Leonardo, que veio depois. Eu considero esses os melhores jogadores do Vitória no campeonato, é só uma questão de opinião, tá? Isso é muito relativo. Então sim, Léo Condé tem os seus méritos, ele aumentou a expectativa e tudo mais que eu falei aqui. O grande ponto, e aí entra o que eu sempre falo aqui inúmeras vezes, quando a gente estava ganhando, a gente felizmente aqui no Canto Rubro-Negro tem o quadro das análises. E as análises não são para dizer que a gente está certo, que o Vitória está errado. As análises não são para dizer que o jogador é bom ou é ruim. Quando a gente faz análise de jogador, é análise de característica. Quando a gente faz análise do time, é para que todo mundo entenda o que está acontecendo e dentro do que está acontecendo, você vai julgar o que é positivo e o que é negativo. O trabalho das análises não é uma doutrinação. Eu, Leonardo, nas análises, sempre defendi o sistema de 3 zagueiros porque eu não me importo com o Vitória baixar o bloco e tentar sair em velocidade, independente de contra quem seja. Mas você pode assistir a análise, você pode entender que o sistema pode ajudar, só estou dando um exemplo aqui, tá? Mas você não quer porque você não gosta, é uma questão de opinião. A gente tem que separar o que é opinião do que é fato. E no trabalho de Léo Condé, apesar dos pontos positivos que eu trouxe aqui de fato, porque realmente são pontos positivos, a gente tem muitos problemas. E eu não vou ser injusto. A gente fala aqui que a gente tem problemas desde a primeira rodada e realmente algumas questões me parecem que não serão resolvidas por questões de metodologia. Mas, para não ser injusto, a gente teve sim jogos em que o Vitória sofreu menos defensivamente, como por exemplo o Sampaio Corrêa, o próprio Juventude. A gente teve jogos sim onde o Vitória teve mais presença ofensiva, conseguiu chegar ao último terço, mais uma vez, Sampaio Corrêa, Londrina, Ituano, de fato teve, tá? Primeiro ponto, eu não posso ser injusto aqui porque a gente fala, os problemas são os mesmos da primeira rodada. Veja, em alguns momentos a gente conseguiu pontualmente estancar uma sangria ou outra, mas entra pra mim um dado que pesa muito. Eu não gosto de pegar esses dados por si só, porque parece que é um contexto que você está usando para justificar o seu argumento. Mas é um fato que a gente está em 5º lugar e das 5 equipes que a gente pegou que estão acima, a gente não ganhou de ninguém. Isso pesa, isso não é por acaso. O Vitória tem tido dificuldade contra equipes mais organizadas, equipes que têm mais qualidade. Não é por acaso que a gente ainda não conseguiu vencer. E se você observar mais friamente, das partidas contra essas equipes que estão mais acima da tabela, a gente não mereceu, não jogou para ganhar de fato nenhuma. Eu tô falando aqui de desempenho, não tô falando de vontade, tô falando de garra, de dividir bola, não tô falando disso.
Isso tem, e esse elenco tem muito, tá? Léo Condé também vibra, até mais do que vibrava no começo do campeonato, na beira do campo. Tô falando de desempenho. A gente poderia ter empatado contra o Atlético Goianiense? Poderia. A gente poderia ter empatado com o Juventude? Poderia. Poderia ter empatado com o Vila? Poderia. Mas nenhum desses jogos a gente mereceu ganhar. E mais uma vez, aqui é um resumo muito grande do que eu tô falando, porque a gente tem as análises aqui de literalmente todos os jogos, inclusive quando a gente tava na liderança, a gente apontava os pontos negativos, muita gente chamava a gente de corneteiro. Agora que a gente tá falando que infelizmente não mudou, a gente é oportunista. Então, é a vida, faz parte. Fato, gente, é que dentro da metodologia de trabalho, a sensação que eu tenho é que bateu no teto. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu espero que o Léo Condé termine o ano com vitória campeão da Série B e que eu faça outro vídeo falando, gente, graças a Deus eu estava errado, tudo mudou. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Léo Condé é um treinador que trabalha muito com referência individual. E por favor, não me entenda errado. Eu tenho que trazer o contraponto aqui, porque com o Bursi a gente marcava por zona, a gente tinha dinâmicas ofensivas e não deu certo. Tudo bem que era outro contexto, mas a maioria dos jogadores já estavam aí. Tinha a questão da preparação física e tudo mais. De fato, o que eu estou querendo dizer pra vocês não é porque marca por encaixe que é ruim. Não é porque é um jogo mais intuitivo, mais a cargo dos atletas, mais individual, que é ruim. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, o que era dito quando o Vitória era líder e o que é dito hoje é algo muito próximo. E a sensação que eu tenho é que dentro da metodologia, ou o Vitória traz peças com características, como a gente fez análise aqui de Johnny Lucas, de Dudu, de Matheus Gonçalves, peças com características para elevar o nível do elenco dentro dessa metodologia, ou não vai evoluir. E aí fica a crítica à diretoria. Pô, se ele precisa de peças que encaixem dentro da metodologia dele, a gente está em 14 de julho. E ele ainda não tem peças com características suficientes para aplicar a sua forma, o seu estilo de jogo da melhor forma. Eu, Leonardo, no pouco que eu gosto de estudar de futebol, eu não sou treinador, eu não sei mais de bola do que Léo Condé. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Eu não sei mais de bola do que Ricardo Amadeu, do que a comissão técnica. Não é isso, gente. Tô falando que eu, no meu gosto, eu nunca gostei de marcação por encaixe com referência individual. Por quê? Porque apesar do futebol ser de fato intuitivo, o jogo é do atleta, o jogo é intuitivo de fato. Quanto mais a sua referência individual, mais duelo você tem. Quanto mais duelo você tem, mais naturalmente você está propenso a errar, seja ofensivamente ou defensivamente. Não é à toa que a nossa melhor fase no campeonato foi com atletas individualmente muito bem, muito acima do que vinham fazendo no ano, como é o caso, claro, de Oswaldo. Nas 8 primeiras rodadas do campeonato, o melhor jogador da competição. Mas a sensação que eu tenho hoje, 14 de julho, é que quando a gente pega equipes mais organizadas, a gente não tem tantas dinâmicas bem elaboradas, a gente não consegue fazer um pouco diferente, e eu tenho uma sensação, aqui já é achismo, eu falei isso com o Paulo para ele estudar isso depois, se é verdade ou se não é, mas a minha sensação é que quando a gente pega adversários que marcam com a predominância maior por zona e não por encaixe, a gente tem ainda mais dificuldade. Um exemplo disso é o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa marcava predominantemente por encaixe. Se você olhar o segundo gol do Vitória, você vai lembrar de algum gol que o Vitória tomou parecido. Os volantes do Sampaio sobem para pressionar, a gente faz a bola longa no entrelinhas, o ponta chega em velocidade, joga a bola de fora para dentro, o gol do Vitória. Isso aconteceu muitas vezes ao contrário, mas enfim, vamos voltar. Quando as equipes que a gente enfrenta marcam por encaixe, elas acabam também tendo referências individuais, e aí a gente consegue ganhar a maioria dos duelos porque a gente tem naturalmente mais qualidade. Então a gente consegue rodar a equipe e movimentar, a gente consegue abrir espaço. Quando é uma equipe que marca predominantemente, por exemplo, tá, por zona, a gente tem mais dificuldade porque na zona a referência é você defender o seu espaço, é a bola, não é o jogador. Então por mais que a gente rode, movimente, tente triangular, a equipe vai estar balançada, vai ter uma referência individual ou outra, mas o espaço não vai se abrir de fato, ele defende o espaço, ele não vai individualmente no atleta, como a gente vê nossos volantes muito saindo para pressionar. O que eu tô falando aqui é de metodologia, e repito, eu não tenho problema nenhum com essa metodologia, desde que ela seja bem aplicada. O que me incomoda é que a gente teve aqueles 15 dias e depois do Guarani eu não vi nenhuma evolução. A gente teve evolução contra o Sampaio, eu tenho que ser justo, mereceu virar já no primeiro tempo, mas depois, apesar de 30 minutos bons contra o Vila, a gente não teve evolução. Contra o Juventude, a gente realmente foi melhor defensivamente, errou muito no contra-ataque, mas percebam que tudo que eu tô falando aqui são várias ponderações para o que a gente realmente precisa, ainda é muito pouco. E quando eu falei depois do Juventude que eu não demitiria Condé, mas que eu entendo quem demitiria, é única e exclusivamente naquele momento, na verdade era, por conta, da torcida estar revoltada porque o Vitória perdeu, eu também sou torcedor, mas eu vi um jogo diferente, a gente falou sobre isso aqui, a gente analisou também e tudo mais, o Vitória foi covarde. Pô, o Vitória não foi covarde, o Vitória não conseguiu jogar no primeiro tempo porque errou muito contra-ataque, no segundo tempo não conseguiu sair, mas também falei que não demitiria por conta do mercado. Eu sei que existem profissionais que são remunerados para acertar, mas quando se trata de Vitória, eu sinceramente nunca
tenho confiança de que vai sair Léo Condé para vir um nome melhor. Então eu de fato falei isso contra o Juventude, que eu não demitiria. Mantenho a ideia do mercado, mantenho a ideia de que eu tenho muito receio dele sair e vir um pior. Porém, depois do jogo contra o Juventude, quando a gente pega o Vila, faz só 30 minutos bons, no segundo tempo o Vila é muito melhor do que o Vitória. E aí quando o Vila baixa o bloco, a gente não consegue entrar, coisa que aconteceu contra todas as equipes do G8, é bom salientar. Eu acho que começa a ser uma questão de tempo, tá? Eu já demitiria com medo do mercado, mas eu já pensaria em demissão. E quem me acompanha aqui no Canto desde o começo, o Canto começou em janeiro de 2021, sabe que eu geralmente sou contra a demissão de treinador. Eu sou contra essa ideia de que o treinador é culpado de tudo. Inclusive, não acho que só a demissão de Condé vai resolver, porque a direção está demorando muito para contratar, está demorando muito para reforçar o elenco. Isso também é responsabilidade dele. Não adianta demitir Léo Condé e não trazer um outro lateral direito, um outro lateral esquerdo, um outro camisa 10, um outro ponta, enfim. E por aí vai. Mas, mesmo assim, eu tenho a sensação de que é questão de tempo, gente. Porém, o meu medo pode até vir um nome melhor, mas a diretoria não reforça. Pode vir um nome que não é melhor com os reforços de a gente cair de rendimento. Porque, mais uma vez, a expectativa estava lá em cima e agora a expectativa tem que se manter alta. Tentei fazer um resumo aqui do trabalho de Léo Condé. Eu acho que, a depender do que aconteça domingo, não tem mais para onde ir. E digo mais, tenho a sensação de que mesmo ganhando domingo, a depender de como se ganhe, isso já vai ser seriamente debatido, tá? Seriamente debatido, mesmo com a Vitória ganhando e entrando no G4, a depender de como seja o jogo, a depender do que aconteça no jogo, a depender de como seja essa vitória, eu não duvido que seja fim da linha para ele. Caso ele ganhe, e ganhe bem, ele ganha uma sobrevida, e aí a gente vai pensando jogo a jogo. Foi algo que eu aprendi muito com o Bursa aqui ano passado. Mas, de modo geral, hoje, 14 de julho, eu acho que era melhor sim agradecer pelos serviços prestados. Acho que seria o momento assim de desligar o treinador, mas com muito medo do que vem no mercado e principalmente cobrando por reforços, tá? É por isso que eu sempre falo que futebol não é preto no branco. Com certeza vai ter alguém nos comentários falando pra mim o seguinte: pô, Léo, mas aí demitir, aí vai vir um ruim, aí a gente vai ficar com a sensação de que a gente foi errado. Sim, é uma possibilidade também. É verdade, você não tá errado quando você fala que não demitiria por causa do mercado. Eu não acho que você tá errado. Acho que é só uma questão de acreditar ou não no que pode acontecer depois. De qualquer forma, eu espero estar errado e que domingo a gente ganhe do Novo Horizontino. Repito, eu prefiro ser feliz do que ter razão, galera. É isso, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Um abraço, tamo junto.